Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos a uma quarta-feira, excepcionalmente hoje, no estudo de terça-feira acontecendo na quarta, o último estudo do ano de 2015 da obra Autodescobrimento, uma busca interior. Desde já eu quero deixar aqui o meu boa noite a todos vocês que estão acompanhando pela Rádio Amigo Espírita, vocês do SoundCloud e do YouTube, muitas pessoas que fazem esses estudos em suas casas espíritas, baixam os materiais, tá? Para quem ainda não sabe, os materiais ficam todos disponíveis na minha página no Facebook, é só digitar o meu nome completo lá, que você encontre lá. Todo dia que eu posto o link para o estudo, também coloco tanto o link para os estudos anteriores quanto para os materiais. E vocês, companheiros de jornada presencial, que chegaram aqui bravamente até o final desse ano, o estudo teve início dia 24 de fevereiro desse ano. Vamos ver aqui. Deise do Rio de Janeiro, a Eliane de Niterói, também no Rio de Janeiro, o Cássio de São Paulo, capital, a Rosiane de São Paulo, capital também, a Cristina de São Mateus, no Espírito Santo, a Fernanda de Durham, na Inglaterra, a Tereza de Petrópolis, Rio de Janeiro, a Terezinha de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, a Helenice de Barra do Garças, no Mato Grosso, o Roberto do Japão, o Dioclésio de São João del Rei, Minas Gerais, a Janete de Tijucas, em Santa Catarina. Deixa eu ver quem mais falou aqui. Algumas pessoas falaram no final. Tatiana de Brasília. Realmente tem gente que está desde o começo aqui, hein? Faltou pouco. A Rita de Juiz de Fora, Minas Gerais. Acho que é isso. A Carolina perguntando quem vai passar de ano. Passar de ano todos vamos, né? Resta saber quem passará diferente. Esse é o objetivo, né? Então, a vocês, eu deixo aqui, antes de dar início, o meu muito obrigado. Fernanda do Butantã, aqui em São Paulo, também chegando, no Zona Oeste. O meu muito obrigado, né? Estava conversando aqui com o pessoal no chat antes de começar. Normalmente, para cada estudo, eu levo umas 3 horas para montar o material, mais 1 hora para apresentá-lo aqui. Então, dá em torno de 4 horas por estudo. São 2 estudos semanais. Esse chegou no 40º, né? Confirmando aqui, o Triunfo Pessoal chegou no 25º, então já são cerca de 260 horas de estudo da minha parte, que tenho que fazer a montagem também. Eu estava falando aqui que eu já estou ficando pós-graduado por carga horária em Joana de Ângeles. Este é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrito por Divaldo Franco e Joana de Ângeles. A realização é da Rede Amigo Espírita e eu sou Vitor Antenori Rossi. Este é o encontro de número 40, estamos no capítulo 4, O Inconsciente e a Vida. Hoje falaremos o 4.1, O Inconsciente, parte 4. Ok? Quero avisá-los também, quem normalmente tem uma internet rápida, hoje parece que a qualidade do vídeo não está muito boa, mas é um problema técnico do Google, do Hangout, então não há o que fazer. Ok? Eles vêm experimentando vários problemas, não sei porquê, mas vamos seguindo e fazendo a nossa parte aqui. Tá? Muita gente aqui falando que já se sente diferente, a Cristina. A Rita, que acompanha desde que fazia o estudo aos sábados, acho que era em 2013, né, Rita? Foi quando começou lá no Pau Talk. Legal, muito bom tê-los aqui. Chegamos então, vamos em frente? Parte 4. Todos os funcionamentos automáticos do organismo dão-se sem a participação da consciência, o que lhe constitui verdadeira bênção. Todos os funcionamentos automáticos do organismo dão-se sem a participação da consciência, o que lhe constitui verdadeira bênção. Ou seja, existem partes do nosso organismo que funcionam sem a necessidade da consciência. Ou seja, eu não preciso estar consciente desse funcionamento. Eu posso estar inconsciente desse funcionamento. Ou seja, a minha vontade consciente não atua. A Régila de Barreiras, na Bahia, chegando também. É a primeira vez que eu falo o seu nome.
Então vamos entender que partes são essas. Deixa eu ver se eu consigo melhorar aqui, não sei se ficou melhor. Nota do expositor. No artigo Sistema Nervoso Autônomo da Universidade Federal Fluminense, temos o seguinte: o sistema nervoso autônomo, de maneira geral, se refere aos sistemas nervosos parasimpático e simpático. Uma das principais funções do sistema nervoso autônomo é a manutenção do ambiente interno, ou seja, a manutenção da homeostase. Quando estímulos internos sinalizam a necessidade de uma determinada regulação, o sistema nervoso central ativa o sistema autônomo que realiza as ações compensatórias. Para ficar mais claro, o sistema nervoso autônomo não responde apenas a estímulos internos. Ele está apto também a participar de respostas apropriadas e coordenadas a estímulos externos. Como exemplo, o sistema nervoso autônomo atua na regulação do tamanho da pupila em resposta a diferentes níveis de exposição de luz. Então vamos devagar aqui, para entender melhor. Tá? O sistema nervoso autônomo, de maneira geral, se refere aos sistemas nervosos simpático e parasimpático. Nós vamos ver lá no próximo slide. Uma das principais funções do sistema nervoso autônomo é a manutenção do ambiente interno, ou seja, a manutenção da homeostase. O nosso organismo ele tem esse funcionamento autônomo e ele é chamado autônomo justamente porque funciona de forma autônoma, ou seja, não é necessário que sejamos conscientes dele. Então é disso que Joana está falando ali. Tá? Só justificando de novo, esse vídeo está dando umas travadas, até às vezes para você que está vendo no YouTube, não é do seu computador, é do Google o problema. Tá? Eles estão com esse servidor ruim hoje. Então, este sistema nervoso autônomo funciona, porque se nós tivéssemos que ser conscientes de tudo que acontece no nosso corpo, nós morreríamos. Tá? Como é, por exemplo, que você sabe que o seu corpo está sendo atacado ou que está com alguma infecção interna? Você vai sentir um mal-estar, você vai fazer uma febre, não é você que determina se você vai ficar com febre ou não. Tá? Conscientemente, tá? Neste momento eu peço que se desliguem daquele conhecimento, mas é o espírito que dá a ordem para o cérebro, certo? Mas nós estamos falando aqui de consciência, tá? Então, eu não sou consciente de que o meu corpo está sendo atacado e que é necessário que ele comece a contra-atacar. Seja ele está sendo atacado por um vírus, por uma bactéria, por um parasita ou coisa do tipo. Então, o meu corpo faz isso sem que eu queira. E aí a minha febre vem, minha febre vai, a minha pupila dilata quando eu entro em um quarto que tem muita luz, que tem pouca luz, e ela se comprime quando eu entro num ambiente com muita luz. Imagina se eu tivesse que pensar em tudo isso. Né? Se eu tivesse que pensar na minha respiração, por exemplo, como é que eu ia dormir? Ia ter gente que ia morrer dormindo porque esqueceu de respirar. Tá? Então, essas coisas vão funcionando, né? O meu coração bate sem que eu queira que ele bata. Tá? Se eu quero, por exemplo, mostrar que eu estou indo bem na academia e mostrar o tamanho do meu bíceps, eu tenho que fazer uma forcinha e meu bíceps cresce. Mas já pensou, sendo o meu coração um músculo, se eu tivesse que ficar forçando ele toda hora para bombear o sangue, como é que ia ficar? Tá? Então é nesse sentido que o sistema nervoso autônomo funciona. Né? Ele executa todas essas funções de forma não consciente, eu nem sei se está acontecendo ou não. Eu não sei se meu intestino está bem ou se está mal. Eu descubro que meu intestino parou quando começa a causar dor. Mas não sei eu que tenho que ficar controlando conscientemente isso. Né? Então, isso funcionaria como? Aí nós podemos entrar nessa parte espiritual. Se o meu espírito dá esse comando e meu cérebro manda o sistema autônomo fazer isso aí, é aí que você começa a entender o processo de somatização. Por que você somatiza o seu emocional? Ou seja, por que o seu emocional começa a aparecer no seu corpo físico? Né? Por que você desenvolve essas doenças que são ditas emocionais? Tudo que se refere a... Vamos
Vamos ir mais adiante aqui, vai ficar mais claro algumas perguntas. Tá, só que o que é homeostase, então, para esclarecer isso aí? Homeostase é esse mecanismo de regulação. Tá? O seu sistema nervoso central vai fazer de tudo para que o seu organismo entre em homeostase, se mantenha essa homeostase. O que significa? Se você sobe muito a temperatura do seu corpo, ele te faz suar, porque suando, teu corpo resfria a temperatura e volta para a temperatura ideal. Isso é homeostase. Seu corpo tentando trazer tudo para o normal. Se a temperatura se a tua pressão arterial sobe muito, o cérebro dá o comando para que a sua pressão arterial baixe quando o evento de perigo ou de risco passou. Senão você ia ficar com o coração batendo rápido para sempre. Tá? Lá no começo, você é bebê, sentiu fome, deu aquele desespero, começou a chorar, todo o seu organismo atua de forma a te proteger daquela situação. Imagina, depois que você amamenta, você dá aquela acalmada. Se não fosse por esse mecanismo de homeostase, você teria ficado infinitamente ansioso e teria morrido. Tá? Então, esse é o objetivo do seu corpo, sempre tentando te manter em equilíbrio. Tá? E você vai ter aqueles processos de osmose, de meio mais concentrado doar para o meio menos concentrado, para que sempre exista um equilíbrio, são manifestações da homeostase. E aí eles citam os dois sistemas, né? O simpático e o parasimpático. Tudo nota do expositor até aqui. O sistema nervoso simpático é considerado, devido à sua origem, um sistema tóraco-lombar, enquanto o parasimpático é considerado um sistema crânio-caudal, ou seja, o simpático atua nas regiões do tórax e da lombar, tá? Que viria do nosso peito até o fim das nossas costas. E o parasimpático representaria o nosso crânio e o caudal. Então, aqui tem uma imagem que deixa isso mais claro, tá vendo? Nota do expositor. Nós temos aqui do lado esquerdo o parasimpático, tá? Vejam as atuações dele na região do cérebro, crânio, e na região do final da coluna, tá? Que seria caudal. E o simpático, que fica aqui na região do tórax e da lombar. Então, aqui nós temos uma imagem que mostra bem isso, tá? Vocês que estão assistindo, ouvindo aí só o áudio, tem a imagem depois no YouTube. O parasimpático é responsável por contrair a pupila e o simpático por dilatá-la. O parasimpático estimula a salivação, o simpático inibe. O parasimpático reduz os batimentos cardíacos. O simpático relaxa os brônquios e acelera os batimentos cardíacos. O parasimpático contrai os brônquios. Então, aqui nós vamos vendo como vai funcionando, tá? Então, esse sistema autônomo que um dá a ordem para ligar e o outro para desligar. O que significa isso na prática? Se você não tem esse sistema funcionando perfeitamente, por algum adoecimento, por algum problema, alguma coisa que acontece, seria assim, eu entro no meu quarto e eu acendo a luz. Se eu não me lembrar de apagá-la, ela vai ficar acesa. Isso vai gerar para mim um gasto a mais. Este gasto a mais vai ser um prejuízo financeiro. Então, você imagina aqui, pensando nessa imagem, o meu parasimpático contrai a pupila e o meu simpático dilata. Se o meu simpático resolver não funcionar, tá? Então eu entro num local com muita luz, a minha pupila contrai. Porque tem que contrair para proteger, senão você queima. Tá? Se eu não tenho o sistema que funciona para depois dilatá-la e ela fica comprimida, se eu entrar em um quarto escuro, eu não vou enxergar nada. E meu olho não vai se acostumar com aquilo. Então, quando você entra em um quarto escuro, você não enxerga nada. Isso dá para ver com clareza. Hoje, todo mundo tem um celular, tem uma TV que fica no stand-by, tem um Wi-Fi que fica ligado o dia inteiro. Então, você entra no seu quarto, está lá o Wi-Fi ligado o dia inteiro. Ou o ar-condicionado, que tem aquela luzinha verde. Você entra um pontinho verde do ar-condicionado. Aí você deita para dormir. Depois de 15 minutos, parece que o ar-condicionado é uma árvore de Natal. Ele está iluminando o quarto inteiro.
o Wi-Fi iluminando o quarto inteiro, o stand-by da televisão. Por que que isso acontece? Porque quando você entra no quarto escuro, sua pupila dilata, porque ela permite a entrada de mais luz para que você consiga enxergar no escuro. Quando uma pessoa acende a luz de uma hora para outra, você parece que ficou cego, porque a sua pupila está contraindo para que entre menos luz. Tá? Quem faz essa função? Parasimpático contrai, simpático dilata. Tá? Isso tudo funciona sem que você deseje. Então é por isso que, por mais que você queira, quando alguém acendeu a luz, enxergar, você não consegue. A sua pálpebra fecha, você não consegue controlar esse movimento, você fecha o olho. Tá? É a mesma coisa de achar que alguém vai conseguir espirrar com os olhos abertos. Você não consegue espirrar com os olhos abertos. Tá? Então, é automático. Sendo automático, é autônomo. Sendo autônomo, é um sistema nervoso autônomo, que é uma parte do seu sistema nervoso central que funciona para te manter vivo e da forma mais regulada possível para que você não tenha que pensar nisso. Ok? Voltando aqui no primeiro slide. Todos os funcionamentos automáticos do organismo dão-se sem a participação da consciência, o que ele constitui verdadeira bênção. Sim, é o que vocês estão conversando aqui, né? Se não tem essa regulação, ou se essa regulação ela é considerada adoecida, isso partiria do seu espírito. Então, o meu espírito é ansioso. Estando ansioso, ele fica o tempo todo, o espírito, ele fica o tempo todo emitindo sinais de que eu estou correndo perigo. Ai, meu Deus, será que vão gostar de mim? Ai, meu Deus, será que essa roupa tá boa? Ai, meu Deus, será que aquilo que eu falei não foi besteira? Isso fica no meu pensamento. Eu tô aqui sorrindo para vocês, mas de repente no meu pensamento eu sou ansioso. Né? Eu estou ansioso em um nível de várias encarnações, então por um período eu sou ansioso. Não é que eu fico ansioso, eu vivo ansioso. Então, o tempo todo esse comando está sendo dado. E aí, como eu tenho esses dois sistemas que querem regular isso de forma autônoma, eles vão se confundindo. E chega uma hora que um não dá mais o comando para desligar. E aí a minha pressão fica lá nas alturas. Aí eu fico hipertenso. Não dá o comando para parar a secreção de açúcar na corrente sanguínea. Então eu vou ter uma tendência a ficar diabético. Vejo que isso não é uma coisa matemática. Vai acontecer e pronto. Tá? Mas é óbvio que uma pessoa que vive com a pressão arterial elevada porque é ansiosa tem muito mais chance de ficar hipertensa do que alguém que é uma pessoa que vive meditando, faz yoga, não é ansiosa, mas que de repente tem hipertensão no histórico familiar. É por isso que nós temos pessoas que não repetem a doença das famílias, tem pessoas que repetem as doenças dos ancestrais, e tem pessoas que, mesmo sem ter a doença nos ancestrais, criam ela na família, colocam ela pela primeira vez na família. Olha, 10 gerações que nós sabemos, ninguém era diabético, e de repente este veio e tornou-se diabético. Tá? Senão estaremos todos fadados. Há uma árvore genealógica. Bom, sua árvore genealógica é saudável, você nunca vai ficar doente. A sua árvore genealógica é doente, você nunca vai ficar saudável, tá? E nós sabemos que não é bem assim, ok? Então, não é assim, o meu parasimpático parou de funcionar. Desligou uma chave lá dentro. É muito mais o seguinte, o meu comando psicológico inconsciente não o deixa desligar, porque ele continua sentindo-se em situação de perigo. Mesmo que eu esteja no lar brincando com o meu filho, qual é o perigo? Será que o meu filho vai ser feliz? Será que eu vou ter dinheiro para pagar a faculdade dele? Será que eu estou sendo um bom pai? Isso é sintoma de ansiedade. A ansiedade refere-se a estar diante de algum risco. Então, seu corpo está preparado para a luta ou para a fuga. E, naturalmente, ele está funcionando acima do que deveria. Como existe a homeostase, ele vai ficar lutando para te trazer. Não conseguindo trazer você de volta, ele tenta se adaptar a essa nova realidade. E aí você desenvolve uma doença. De acordo com o seu corpo. Tá? Que é o que Hansel chamava de síndrome geral de adaptação. É o surgimento de sintomas não específicos oriundos do estresse. Então, em mim pode ser diabetes, em você hipertensão, no outro pode ser uma fibromialgia, no outro pode ser ideação suicida, pode ser câncer, pode ser qualquer coisa. Tá? Depende de
qual área psicológica sua, qual área do seu corpo está sofrendo mais essas descargas energéticas e mais a tensão dessa ansiedade, por exemplo. Tá? Então, é por isso que depois de um tempo o pensamento fica automático, mas eu posso, por exemplo, erguer um copo d'água. Isso eu faço. Eu estou controlando essa musculatura conscientemente. Aí eu pego o copo d'água. Eu estou controlando meus nervos, meus tendões, tudo conscientemente. Mas se vier uma cãibra, não sou eu que estou controlando isso. Quem dera, né? Quem já sentiu cãibra sabe o que eu estou falando. Não é você que define quando a cãibra vem e não é você que define quando a cãibra vai, né? Você pode esticar, ajudar, mas a cãibra vai estar ali naquele momento. E também quando você tenta bocejar sem estar com vontade de bocejar, não é a mesma coisa. Ou quando você tenta se espreguiçar sem estar com vontade de espreguiçar, não é a mesma coisa, tá? Porque não é um funcionamento que seja consciente. Sérgio Teixeira, por isto que o coração acelera quando resolvemos ter embates mentais com certas criaturas? Sim. Mesmo que não sejam criaturas, nós mesmos, assim. Embates mentais com as minhas escolhas. Por que eu fui fazer isso e tal? Isso é ansiedade. Tem uma palestra minha sobre ansiedade, eu acho que ela está no YouTube, Espírito e Ansiedade. Ali eu elaboro mais esse tema, né? Dá para ir mais a fundo nisso aí. Mas é só para coligar as coisas, tá? O meu espírito não dando o comando para que aquela função de homeostase aconteça, porque ele considera que o problema não foi enfrentado, não passou, então eu não melhoro. Como seria isso se fosse, tirando a parte psicológica e pensando só na fisiológica? Você tem uma infecção e de repente teu corpo faz uma febre, tá? Está acontecendo uma batalha ali. Tá? O teu sistema imunológico está querendo lidar com aquela situação e um dos sintomas que você sente é febre. Quando aquela infecção cessa, você não tem mais necessidade de febre. Ok? E aí, conforme aquela batalha vai acontecendo, os dois lados vão morrendo. Tá? Os soldados do seu sistema imunológico que estão te protegendo, alguns perdem a batalha e o causador da infecção também perde a batalha. Esses cadáveres vão se transformando em pus, vão se transformando em secreção, em catarro, essas coisas. Sinal que está sendo colocado para fora o material daquela derrota. Imagine que o seu corpo não tivesse condições, o teu cérebro não tivesse condições de reconhecer que a infecção terminou. Você ficaria com febre para sempre. Entende? E agora é só colocar isso para o seu emocional. Se o teu emocional não entende que o perigo já passou, então você fica ansioso para sempre. Como que eu lido com isso? Eu tenho que lidar com as minhas culpas, eu tenho que lidar com os meus medos, eu tenho que enfrentar os meus medos, reconhecê-los, identificá-los, eu tenho que lidar com as minhas culpas, reconhecê-las, perdoá-las, que aí eu vou quebrando esse aspecto e o meu espírito começa a dar o comando de que a situação foi resolvida e aí o meu cérebro recebe o comando de que ele pode voltar a equilibrar as coisas e eu entro em calma, tranquilidade, não há necessidade de adoecer. Ok? Então aqui depois fica esse relato aí. Sigamos em frente. Joana, não raro, nessa área, patologicamente podem ocorrer dissociações mórbidas do psiquismo, dando origem às personalidades duplas, secundárias, que, em se tornando conscientes, prevalecem por algum tempo. Dissociações mórbidas. Mórbido é aquilo relacionado à doença, tá? Muita gente associa a morbidez com morte, assim, mas a morbidez não é a morte em si, tá? Uma coisa mórbida é uma coisa que te leva a adoecer. Patologicamente, ou seja, em forma de doença, podem ocorrer dissociações no psiquismo, que seria autônomo, porque é dessa área que ela está falando, dando origem às personalidades duplas que, em se tornando conscientes, prevalecem por algum tempo. Aqui nós podemos entrar não na questão da persona de Jung, mas do ego distônico de Jung.
Então eu crio uma personalidade, tá? Eu crio uma personalidade, porque eu estou adoecido. Lógico, quem não está adoecido não precisa ter duas personalidades. Eu não estou falando aqui das máscaras que eu tenho que usar, porque eu não posso usar o mesmo linguajar fazendo uma palestra, conversando com os meus amigos, conversando com o meu cachorro, conversando com o meu filho de 5 anos, né? Eu não posso exigir do meu patrão a mesma conduta que eu exijo de mim, né? No trato com a sociedade, etc. Deveria, né? Mas não é assim. Nós ainda temos que colocar certas máscaras, senão, nossa, que rebelde, nossa, que maluco. Só que chega um ponto em que eu começo a ter benefícios muito maiores com aquilo. Benefícios, inclusive, autônomos, de liberação de neurotransmissores. Eu não tenho como controlar isso aí, tá? Só em estágios muito avançados de meditação, mas nós estamos ainda em um nível bem abaixo disso. Lógico que eu queria pensar, bom, então agora eu vou dar o comando para o meu cérebro liberar serotonina nas minhas fendas sinápticas para que eu possa ser uma pessoa feliz. Quem dera, mas não é assim, tá? Então eu sou o Vitor, né, que faz esse estudo, e a Mauralice é a Mauralice que conversa aqui no chat. A Maria Araújo, a Fernanda McCormack conversam aqui no chat. De repente, aqui, nós temos uma aceitação muito maior do que na vida real. Eu posso ser um cara ranzinza igual o senhor Wilson do Denis o Pimentinha. De repente, nenhum dos meus vizinhos gosta de mim. Eu não tenho amigos, eu não tenho nada. Mas aqui no estudo tem lá 50 pessoas participando junto. Então eu começo a gostar mais daqui do que da minha vida. E eu começo a achar que isso aqui é minha realidade. E eu começo a chegar na padaria lá na esquina e falar, com licença, eu posso virar fila? Porque eu sou o Vitor do estudo da Rede Amigo Espírita. Como? Esse cara tá maluco. Que começa a entrar naquilo que o livro dos médiuns traz como fascinação, por exemplo. Porque eu dissocio as coisas. E eu começo a ter um prazer imenso em ser o Vitor que faz o estudo da rede e um desprazer imenso em ser o Vitor que mora em Taboão da Serra. Tá? Este lado meu começa a ser mais alimentado e o outro começa a ser sabotado. E aí eu gero o que nós podemos chamar de inveja de mim mesmo. E começa aquela autossabotagem. Então você que identifica com isso, quando as coisas estão dando certo, eu mesmo puxo o meu tapete, este é um caminho para você começar a pensar, levar para sua terapia. Não é um diagnóstico, é um caminho. Pode te ajudar com insights pensar dessa forma. Tem um lado seu que não está satisfeito com o sucesso de outro lado seu e de repente você se transforma, sabe aquele filme do Jim Carrey, eu mesmo e Irene? É você. Tem um lado seu que te odeia porque você faz sucesso e tem um lado seu que te admira porque você faz sucesso e você fica brigando com você mesmo num triângulo amoroso, tá? Isso é uma dissociação patológica do psiquismo e não é uma coisa que a pessoa possa controlar conscientemente depois que está instaurada. Ela não percebe os motivos que a levam a agir dessa forma. Quem chegou aqui? O Bruno Reis conseguiu chegar ao vivo. Conseguiu, no finzinho do ano, mas conseguiu, hein? A Eliane diz que vivemos num teatro. Olha, eu não diria que vivemos num teatro, viu, Eliane? Eu diria que vivemos em uma novela, porque no teatro é ao vivo e meio que você não pode improvisar e nem editar muita coisa. Mas na novela, sim, tá? Então, o teatro ainda é uma coisa bem mais espontânea. Mas nós vivemos inseridos em um contexto que nos obriga a agir como atores de novela, né? Tanto é que muitas pessoas se desconectam do ator e falam, nossa, ela é tão boazinha na novela, mas não quis me dar um autógrafo no aeroporto. Ou então encontra aquela pessoa, nossa, olha a vilã da novela, vamos riscar o carro dela, porque não dissocia. E na nossa vida acaba sendo assim também, né? Eu vou para casa, eu sou o CEO de uma empresa, eu tenho 150 funcionários abaixo de mim, eu acho que eu sou o cara por conta disso, eu xingo todo mundo, eu dou ordem em todo mundo, eu boto os caras para trabalhar de fim de semana enquanto eu vou para a praia, e aí eu começo a achar que isso é em tudo na minha vida. Começo a achar que isso é em tudo na minha vida. Eu vou partilhar uma coisa, uma percepção minha, porque eu tenho 31 anos, então eu já vi isso o suficiente. Tem uma coisa que eu já percebi. Quando eu reparo pessoas que estão estacionadas em vagas proibidas,
Vaga de deficiente, vaga de idoso, esquina com faixa amarela, na maioria das vezes, e por maioria das vezes que eu vi, 85% eram carros de luxo. Por quê? Porque esse indivíduo não aceita ser igual aos outros. Eu dirijo um Audi, eu dirijo uma BMW, eu dirijo um Porsche. Eu não vou estacionar 2 quarteirões de onde eu tenho que parar. Eu vou estacionar aqui. Isso é ele fazendo essa atuação social. Então ele buzina porque ele acha que ele tem que ter prioridade, ele chega na casa dele e trata o filho dele como se fosse um subordinado, porque ele não consegue se desconectar dessa personalidade, né? E começa a achar que ele é o cargo dele, que ele é o status financeiro dele. Se alguém mais já reparou nisso também, por favor, partilhe aí. Se alguém reparou no oposto, né, e costuma ver mais Chevette, Fusca ocupando essas vagas, partilha também. Mas da minha parte, na maioria das vezes em que eu vi isso, eram carros de luxo, e essa é a conexão que eu faço, né? Eles não conseguem se conectar com ser apenas mais um, tá? Certo. O Dioclésio pergunta se o ator tem dificuldade de sair de certos personagens. O ator bom, não. O que tem dificuldade é aquele ator que se apaixona por esse personagem, né? Se transforma naquilo. Que são aqueles atores de um papel só, que são aqueles músicos de uma música só. Eles não conseguem, eles não sentem que podem vencer a si mesmos e ficam reféns daquilo ali. Né? Eu li, por exemplo, uma entrevista do. Não que eles sejam uma banda de uma música só, longe disso, tá? Eu considero o talento deles. Mas o grupo Los Hermanos não aguenta tocar Ana Júlia no seu show. Porque tem pessoa que vai só para pedir Ana Júlia. E depois teve aquele relato do Ed Mota também, né? Que falou que não queria cantar Manuel lá na Europa, que ele queria cantar só músicas em outras línguas. Quer dizer, fica tão preso aquilo ali que se a pessoa não tomar cuidado, ela se transforma naquilo. Ok? A Cristina partilha que tem irmão deficiente e sempre que procura vaga elas estão assim ocupadas. Pois é, então. O Dioclésio também diz que no emprego é assim e no estacionamento da faculdade também. Quer dizer, é uma conexão de um indivíduo adoecido, tá? Nota do expositor. Continuando no sistema autônomo, então. Muito provavelmente há no córtex cerebral um local responsável pela tomada de consciência das emoções que sentimos e, consequentemente, com a consciência dessas emoções, se processará em nosso organismo as alterações orgânicas compatíveis. Essas alterações orgânicas são as respostas do sistema nervoso autônomo ou vegetativo às emoções, também chamadas de respostas autonômicas. Vejam bem, ó, um local no córtex cerebral é a camada mais externa do cérebro, responsável pela tomada de consciência das emoções. E, consequentemente, a partir do momento então que o nosso cérebro se torna consciente dessas emoções, o nosso organismo responderá a elas com alterações orgânicas. Tá? Aqui está vegetativo, porque é isso. Vegetativo é essa área do nosso organismo que se desenvolve sem que tenhamos a consciência dela. Tá? É só um outro nome. Sistema vegetativo é o sistema nervoso autônomo. Ok? Então, às vezes, você pode, de repente, sua filha tem uma conversão, vai parar no hospital, tem muito adolescente passa por isso, ou pessoas em situações de ansiedade muito extrema, que a mão converge assim, né? Ela não consegue mais, ela fica tensa e dá desespero, pensa que vai morrer, tudo, o batimento cardíaco acelera, tá? Então isso é um distúrbio neurovegetativo. Uma área do teu sistema nervoso central vegetativa, portanto autônoma, entra em um distúrbio pelo excesso de ansiedade e você não tem mais o controle das suas mãos, elas ficam em garra, tá? É uma crise conversiva também, costumam chamar. A idade azepam
e alivia. E o diazepam é um remédio que atua no sistema nervoso central, mas é um remédio principalmente psiquiátrico, ou seja, como é que uma emoção travou a mão da pessoa a ponto dela não ter mais o controle do próprio músculo e dos tendões. É aí que estamos chegando. Então você imagina o poder que o teu sistema nervoso autônomo tem de fazer com o seu corpo. Poder dado pelo seu espírito. A Rosângela aqui conversando mesmo, ó. Como se Ana Júlia fosse a única música deles. Mas eles ficam refém daquilo, né? E eles conseguiram seguir em frente, mas tem alguns cantores e atores que não conseguem. Eles ficam eternizados com isso, né? Fazem algum papel que... O próprio Chespirito, né? O Roberto Bolanhos, que tinha o Chespirito, ele tentou ser Chapolin, ele tentou ser Chapatin, mas ele é Chaves e ele é Chaves e a Chiquinha é Chiquinha. E aquele ator que fez o Kiko até hoje se apresenta em circos como Kiko, que ele não conseguiu ser outra coisa. Ele se transformou no Kiko, a personalidade dele é o Kiko. E isso é uma coisa muito forte, assim, né? Porque às vezes a pessoa sofre com aquilo. Ela gostaria de ser reconhecida por outras coisas, mas ele é eternamente o Kiko. Ele já está aí com 70, 80 anos e ainda se apresenta como Kiko, sendo que o Chaves começou em 1970. A Rosângela pergunta dos anencéfalos, mas o anencéfalo não tem parte do cérebro, é diferente. Né? Você envolve, não tem parte do cérebro, então não tem aquela área responsável por aquilo não existe, não tem como funcionar de outra forma, né? Se ele nasceu e está sobrevivendo, ele tem as partes necessárias autônomas para sobreviver, senão ele está entubado. O indivíduo que está entubado é um indivíduo que perdeu essa condição, sofreu uma lesão no cérebro naquela área e o sistema nervoso dele não dá mais o comando para que ele respire, não funciona, então ele vai para o aparelho. Ele fica entubado, ou quando o médico tem que fazer uma massagem cardíaca, é para suprir a ausência do sistema nervoso autônomo que está em choque, foi desativado, e se não houver um retorno, aí a pessoa vem a óbito. Quando falam de desligar os aparelhos, o que aquele aparelho faz? Quando você entra numa UTI e vê a pessoa cheia de tubos, de aparelhos, aquilo é uma simulação do sistema nervoso autônomo mecânica, né? Se você desligar os aparelhos, a pessoa morre porque ela não consegue mais fazer aquilo sozinha. Ok? Continuando. Para a ocorrência das respostas autonômicas do sistema nervoso autônomo, sejam elas endócrinas, vegetativas, como palpitação, sudorese, etc., ou motoras, há necessidade de um comando neurológico. Aqui no artigo Sentimento e Emoções, de Geraldo José Balloni, ok? Nota do expositor também. Para a ocorrência das respostas autonômicas do sistema nervoso central, sejam elas endócrinas ou motoras, há necessidade de um comando neurológico. Então, quem dá este comando para o cérebro é o espírito, ou seja, o psiquismo. E aí o cérebro dá este comando para o sistema nervoso autônomo. E aí o sistema nervoso autônomo vai fazer você molhar de ficar suada na entrevista de emprego, vai fazer você ter uma disfunção erétil diante da pessoa que você deseja e você não sabe por que isso está acontecendo. Eu te amo, eu desejo de você, eu sonhei com esse momento, mas na hora que eu tirei a roupa eu fiquei numa tensão tão grande e eu não consigo ter uma ereção. Eu quero esse emprego, eu tenho certeza que eu sou bom para o cargo, mas na hora que o cara me perguntou qual o seu nome, eu não sabia responder. Não consegui fazer a prova do vestibular, esqueci tudo, começou a me dar tremedeira. Isso tudo é o teu sistema nervoso autônomo funcionando por um comando cerebral que é dado pelo seu psiquismo, né? Ou seja, pelo seu espírito. A Tereza colocou aqui um outro exemplo, o Sérgio Malandro. Mas o Sérgio Malandro está bem sendo isso aí. Ele aceitou essa condição, fecha stand-ups aí com mais de 1 milhão de pessoas assistindo, cobrando R$100 por ingresso, então você faz a conta de que financeiramente o indivíduo está bem. Mas teve um canal que tentou fazer, acho que foi o Multishow, fez uma série que chamava Vida de Malandro, que era um reality da vida dele. Ele saindo com os filhos para ir na pizzaria, e eu me lembro de um dia estar assistindo, e ele foi numa pizzaria,
E ele é o Sérgio Malandro, ele não é outra coisa. O Sérgio Malandro não é um personagem, ele é aquilo. Então ele ficava falando ha, iê, com o garçom, e depois que o garçom se afastou, a filha dele deu uma bronca nele. Você precisa ser isso em todo local? Você não pode se comportar como uma pessoa normal? Você me envergonha. A filha dele falando isso para ele. E aí ele deu um sermão nela de que ele é assim, etc e tal. Então é nesse sentido. Né? Ele assumiu aquele personagem, sabe lidar com ele, sabe fazer dinheiro com aquilo, consegue viver disso, ótimo para ele. Mas ele poderia não ter assumido e ter um sofrimento com aquilo. Nós não sabemos em que nível isso está, isso é um problema dele. Tá? Mas é só usando como exemplo de que algumas pessoas se conectam com essa personalidade que criam, outras se desconectam, outras entram em sabotagem, outras entram em crise existencial, cada um vai reagir de um jeito. Mas é importante saber quem eu sou, o que é uma personalidade criada por mim e o que eu sou no meu self. Porque senão eu corro o risco de me esquecer quem eu sou. E depois leva muito tempo para recordar. Voltando em Joana, Pierre Janet pretendia, em equivalente conceito, resumir todas as comunicações mediúnicas, fenômenos dissociativos do psiquismo, considerando-as, por efeito, de natureza patológica. Né? Qual era essa linha de abordagem, então? Tudo aquilo que foge ao racional, que vai para o campo do paranormal, que vai para o campo do mediúnico, é patológico. E você ainda trabalha com isso, você ainda vê pessoas trabalhando com isso. Né? Às vezes fala, eu vejo psicólogos fazendo palestra, eu vejo psicólogos fazendo palestra e tal, eles entendem o espiritismo. Não, cientificamente falando, o espiritismo não é uma ciência. O espiritismo é muito mais uma religião. Algumas pessoas até o reconhecem como filosofia, mas para chegar à ciência vai levar muito tempo. Alguns aspectos deles estão sendo provados aqui e ali, o poder do passe magnético, etc. Tá? Mas fluidoterapia, mas isso está longe de ser. Então, quando você vai, por exemplo, às vezes a pessoa faz o estudo aqui e fala, vou começar a fazer terapia. E aí chega para um terapeuta e fala, eu estava conversando com o meu mentor, esse indivíduo pode olhar para você e falar, ele está um traço psicótico, está tendo alucinações. E não adianta você falar para ele, não, porque tem um espiritismo. Ou você muda de terapeuta, ou você aceita um quadro de psicose. Por quê? São terapeutas que têm essa linha de pensamento. Que estes fenômenos paranormais e mediúnicos são distúrbios que devem ser tratados. E se você entrar em um hospital psiquiátrico, você vai encontrar um monte de gente lá que tem quadro de mediunidade. Não é esquizofrenia, é mediunidade. Só que nasceram em famílias que não tem nenhuma crença espiritualista. Pô, o cara fala que está ouvindo vozes, o cara incorporou aqui na hora do almoço, está imitando uma mulher. Interna. E ficam internados o resto da vida, desencarnam em hospitais psiquiátricos sem ter uma chance de entender aquilo, considerando a si mesmos como louco, porque nunca entraram em contato com outras realidades. Ok? Essa é a visão de Pierre Janet e de vários outros teóricos. Continuando em Joana. É, no entanto, nessa área que se registram as manifestações mediúnicas, igualmente ocorrendo estratificações anímicas que afloram nos momentos dos transes, às vezes interferindo e superando os fenômenos da natureza espiritual. Então, quando falam assim, mediunidade, o indivíduo fala, eu sou médium, ontem eu dei passividade para um espírito. Por que você deu passividade para um espírito? Porque você ficou passivo. Tá? Um médium com um grau de mediunidade alto, ele consegue ser extremamente passivo. Então, o que está, aonde esse espírito está atuando? No sistema nervoso autônomo dele. Tá? Por acoplamento energético ali, mas é o teu sistema nervoso autônomo. Porque você tem médiuns que ficam inconscientes, mas eles andam, eles escrevem, eles fazem tudo, muda a voz, muda a face. O que acontece? Como é que isso é possível? Sistema nervoso autônomo. Tá? Tem manifestações anímicas em médiuns? O que seria isso? É quando eu sou eu. Eu falo para você que eu estou incorporado, mas sou eu. Eu, Vitor, não vejo isso como um problema. Existem pessoas que veem. Ah, Vitor, mas
Não tinha nada de espírito aí, não, era você. Aí eu sou o quê? Um toco de árvore? Não, eu sou um espírito. É anímico, foi do Vitor, mas só porque é do Vitor não tem valor? Tem que estar desencarnado para ter valor? Não, então tudo que vier de uma manifestação mediúnica deve ser considerado. Foi animismo? Mas tudo bem, o médium precisava colocar aquilo para fora para se curar. Infelizmente tem alguns locais que tratam isso com, esse cara não é bom o suficiente, vamos mandá-lo embora, e aí o indivíduo vai para casa sem saber o que fazer consigo mesmo, tá? Então, mas é importante ter em mente isso. Nem tudo que é manifestação mediúnica é do espírito manifestante. Parte disso pode ser do médium que está permitindo essa manifestação. Portanto, quanto mais inconsciente for um médium, mais fidelizada é a sua comunicação. E quanto mais intuitivo for um médium, menos fidelizada é a sua comunicação. Por isso é importante ter muito cuidado com isso aí, né? Tomar cuidado com o que eu estou enxergando. Tá? Então, por exemplo, se aproxima um espírito de mim que está nervoso. Ele quer manifestar que está nervoso. Eu estou nervoso. Essa é a palavra do espírito. Eu estou nervoso. Onde entraria o animismo? Se eu, como médium, começo a dar murro na mesa. Eu estou nervoso. O eu estou nervoso é do espírito. O soco na mesa é meu. Isso é animismo. Ok? Olha aqui, deixa eu partilhar da Maura Alice. Quando eu era adolescente, minha mãe me internou no hospital psiquiátrico, pois eu via e falava de coisas que eles não viam. Pois é, mas você saiu e tem pessoas que não saem. E hoje você estuda uma doutrina que mais ou menos te explica como isso funciona. Se você for a fundo, você entende quase por completo. Então isso te alivia. Agora imagina se você não tivesse essa doutrina. Você ia se considerar louca. 4.2, o subconsciente, tá? O subconsciente tem poucos parágrafos, então nós vamos fazê-lo junto aqui com o 4.1, ok? Que é uma continuidade. Joana, consideremos o subconsciente como parte do inconsciente, que pode aflorar a consciência com seus conteúdos, alterando o comportamento do indivíduo. Então, o subconsciente, ele é parte da inconsciência e pode aflorar ao consciente, ou seja, ele está entre os dois. Imagina um sanduíche, embaixo você tem o inconsciente, em cima você tem a consciência. O subconsciente é aquilo que está abaixo do consciente, mas acima do inconsciente. Tá? Esse é o subconsciente. Então, ao mesmo tempo que ele tem um acesso mais fácil ao inconsciente, ele também tem um acesso mais fácil ao consciente. Então, ele funciona fazendo essa ligação. Tá? Alguma coisa que fica no subconsciente é mais fácil de ser acessada do que no inconsciente. Tá? Pegando como exemplo, você não se lembra o que você fez quando você tinha 4 anos de idade. Está no seu inconsciente. Por hipnose você alcança isso. E depois que desencarnar, dependendo do grau de depuração do seu espírito, você acessa isso. Mas hoje você não se lembra. Tua mãe fala, nossa, você caiu do berço, você correu atrás do seu irmão e quebrou um dente, esse galo na sua cabeça porque você bateu correndo atrás de uma pipa e você nem lembra. Inconsciente. Subconsciente. Se eu te perguntar o que você comeu quarta-feira passada na janta, de imediato você não lembra. Mas você faz uma forcinha e se lembra, porque estava no teu subconsciente. Tá? Então, o subconsciente você consegue pegar. Aquelas coisas que com algum esforço você se lembra, estão no seu subconsciente. Aquelas que com muito esforço você não se lembra, são as que estão no seu inconsciente. E aquelas que você lembra sem pensar, são as que estão no seu consciente. O subconsciente, então, em Joana, ele é o arquivo próximo das experiências, portanto, automático, destituído de raciocínio, estático, mantendo fortes vinculações com a personalidade do ser. Se você já fez palestra, seminário na escola, na faculdade, às vezes você vai fazer um seminário
ou você vai discutir relação com seu namorado, né, ou vai dar um sermão no seu filho, você vai com o discurso pronto. E aí, no meio do discurso, você vai fazendo associações e fica brilhante, assim, né? Às vezes você foge até do que você tinha programado e mais encontra um caminho que foi melhor. Como isso é possível? Teu subconsciente foi acessado. Porque à medida que eu falo uma palavra, ela se vincula com outra que estava no meu subconsciente e ele traz ela, que se vincula com outra. E aí eu vou construindo uma coisa que às vezes vai por um caminho completamente diferente do que eu queria, conscientemente. Vários relatos aqui no chat de pessoas que chegaram a achar que estavam na loucura, que convivem com pessoas com mediunidade e sabem exatamente o que estão sofrendo. Então, o subconsciente, segundo Joana, um arquivo próximo das experiências, por isso que eu posso acessá-las com rapidez, automático, destituído de raciocínio, estático, mantendo fortes vinculações com a personalidade do ser. O que isso é bom de se considerar? Que o meu subconsciente, então, ele funciona como uma gaveta. Tá? Se eu quiser colocar dentro da minha gaveta aqui de casa maconha, a gaveta vai aceitar maconha. Se eu quiser colocar uma Bíblia, a gaveta vai aceitar uma Bíblia. Se eu quiser colocar livros, a gaveta vai aceitar os livros. O meu subconsciente, então, não julga. Ele guarda as informações. Como eles estão mais próximas do consciente, ele atua na minha personalidade, porque, por exemplo, quando alguém passa na minha frente na fila e vem aquele movimento de raiva, de xingar a pessoa, isso está no meu subconsciente. Porque é a primeira referência que eu tenho. Aquilo que eu sinto de, nossa, que ódio dessa pessoa, que vontade de matar essa pessoa, ou que vontade que ela escorregue no chão. Isso é o meu subconsciente. O que tem no meu subconsciente? Ódio e vingança. Quem colocou isso lá? Eu, porque ele não raciocina e é estático. Então, eu sou o responsável por construir a minha personalidade. Os meus aparelhos psíquicos apenas registram aquilo que eu vivenciei e aquilo que eu elaborei. Se eu quero me tornar uma pessoa melhor, então, eu tenho que trocar aquilo que eu registro, eu tenho que trocar a forma com que eu enxergo os dados, os fatos, e nisso eu vou trocando a forma como o meu subconsciente armazena esses dados e, consequentemente, eu começo a responder com outros comportamentos. Sim, o Dioclésio pergunta se é bom preenchê-lo com coisas boas. O que estiver na sua gaveta é o que você vai pegar quando precisar de alguma coisa. E não tem outro jeito de enxergar isso. Sobre o subconsciente, Joana, é ele que se manifesta nos sonhos, nos distúrbios neuróticos, nos lapsos orais e de escrita, atos falhos, tornando-se, depois de Freud e seus discípulos, mais tarde dissidentes Jung e Adler, responsável também pela conduta moral e social. Tá? Sonhos, distúrbios neuróticos, né? Seria lapsos orais e de escrita, quando você fala o que não queria, quando você faz o que não queria, quando você está escrevendo e dá aquela rabiscada, foge da folha, não sabe o que aconteceu, são sinais que o teu subconsciente está te enviando. Aqui ela citou Freud, Jung e Adler. Nós já temos bastante coisa sobre Jung, bastante coisa sobre Freud, mas não sobre Adler, tá? Então, vamos ver um pouquinho de Adler, porque ele é uma figura importante na psicologia. Alfred Adler, 1870-1937, foi um médico, psicólogo e filósofo austríaco, fundador da psicologia do desenvolvimento individual. Postulou existir um empenho por autoestima e uma tentativa de superar o complexo de inferioridade por meio da procura compensatória de poder, domínio, superioridade que seriam alcançados por suas atividades e interesse social no bem comum. O que isso significa na prática? Essa minha teoria de que pessoas com carros importados têm mais chance de ocupar vagas que não são de direito delas. Tá? Isso define que o rico é uma pessoa espaçosa? De forma nenhuma. Tá? De forma nenhuma. Mas é uma constatação. Tem mais chance, porque nós temos muito menos ricos do que pobres. Tá? Se for pegar
por número de pessoas, então essa perspectiva vai muito mais além. Ah, mas o pobre não tem carro. Então, aí é que entra nesse sentido que eu quero chegar. Se você pega o número de pessoas que dirigem Mercedes, ele é muito menor do que o número de pessoas que dirigem um Fusca. Tá? Mas são, na maioria das vezes, esses carros que estão ocupando essas vagas. Por quê? Porque ele quer compensar esse sentimento de inferioridade. Né? Na minha infância eu era o dentuço, na minha infância eu era o narizudo, na minha infância ninguém me escolhia para jogar bola, agora eu sou o dono da empresa, então eu preciso agora colocar as pessoas de escanteio da mesma forma que eu era colocado, porque isso compensa o meu sentimento de inferioridade, pegando essa perspectiva de Adler. Eu vou partilhar essa pergunta aqui. Carlos Martins. À noite tento perguntar ao meu subconsciente sobre os problemas pessoais. As respostas podem ser verdadeiras? Não cabe dizer se são verdadeiras, mas elas são genuínas. Cabe a interpretação. Isso vai ficar mais claro agora. Esse exercício que você faz é um exercício ótimo para autoconhecimento e para elaboração de conteúdos psicológicos. Quem dera todas as pessoas fizessem. Tá? Continuando em Adler, tudo nota do expositor. No livro O Procedimento Humano, Alfred Adler coloca o seguinte no capítulo 6. É fenômeno humano universal que todos se deixem empolgar pelas ideias que justifiquem sua atitude e repulsem as que possam impedi-los de seguir para a frente. Os seres humanos não se atrevem a servir-se senão das coisas que, na sua interpretação do mundo, são valiosas para eles. Aquilo que nos é útil à argumentação, trazemos para a consciência, e que podem perturbá-la, impelimos para o subconsciente. Por isso que no subconsciente vai ter muito mais verdades a respeito de você do que no seu consciente. Porque no seu consciente, segundo Adler, fica registrado aquilo que é bom para você, aquilo que faz sentido, aquilo que te faz sentir bem. O que te faz sentir mal é jogado para o subconsciente. Se você vasculha o seu subconsciente, você começa a pensar, bom, então uma pessoa falou que eu sou arrogante e eu preferi esquecer isso. Uma pessoa falou que o meu trabalho não é bom. Por que eu me ofendi com isso? Por que isso me incomodou? Aí eu vou descobrindo se eu tenho algum problema de ser rejeitado, se eu quero ser aprovado por todo mundo, por que uma crítica dói tanto, e nisso eu vou me curando. Continuando em Alfred Adler. O sonho, aliás, evidencia a maneira por que se manifesta o processo do pensamento de quem sonha, bem como revela o padrão de seu procedimento. Vocês que estão conversando de sonho no chat aí, ó. O sonho é comparável a uma coluna de fumaça que revela haver fogo em alguma parte. O lenhador experiente, ao observar a fumaça, diz que a espécie de madeira está queimando. Isso foi sensacional da parte dele, né? Ele é um nome extremamente importante, ele estudou muito tempo com Freud e também dissociou de Freud, porque achava que Freud supervalorizava a sexualidade e foi buscar outros caminhos. Ok? Então, o que ele coloca de informação aí? O sonho me traz uma informação. Se eu sou experiente em analisar sonho, ou se eu sou experiente nos meus processos, porque eu tenho autoconhecimento, eu desenvolvi isso, eu sei fazer uma leitura muito melhor do que um leigo. Né? Por isso, às vezes, você vai no seu psicólogo, fala o seu sonho que para você não tinha nada a ver, ele te dá uma interpretação ou te ajuda a chegar em uma e você pensa, nossa, de onde veio isso? É essa leitura que ele vai fazendo. Ele lê tanta fumaça que ele começa a aprender a identificar que tipo de madeira está queimando. Ah, isso aqui está associado com complexo de inferioridade, complexo de culpa, isso aqui é baixa autoestima, isso aqui pode ter relação com trauma sexual, isso aqui pode ser relacionado à sua sexualidade. E aí é que nós vamos com o seu feminino, com o seu masculino, ok? Por que isso é importante para nós que estamos estudando isso aqui, já que isso não é um curso de psicologia para formar psicólogos? Tudo que vier da sua mente é importante para você. Não pode se transformar em uma neurose, tá? Eu preciso saber tudo, eu preciso conectar tudo, senão você vai entrar em muito desgaste. Mas comece a ficar atento. Nada é por acaso, nenhum sonho é nada a ver.
Nenhuma atitude é nada a ver, né? Se você percebeu que nos últimos tempos você sai para jantar e tem derrubado muito refrigerante na mesa, antes não derrubava, isso é um ato falho. Então, é o seu sistema nervoso autônomo. Por que você está tendo esse espasmo de bater o copo e ele cair na mesa? Não é coincidência, tem um padrão que está funcionando aí. Se você acredita nisso tudo, leva isso para sua terapia, leva isso para sua reflexão e você vai começar a perceber em que momentos isso acontece. É só quando eu saio com meu marido? Quer dizer, será que eu estou sabotando as saídas com meu marido? É só quando eu saio sem o meu marido? Será que eu estou me sentindo culpada de sair com ele? Etc. Infinitos caminhos que tem. Mas você vai identificar qual é o seu e poderá trabalhar para entender que o teu cérebro está te dando sinais de que algo não está certo. Voltando em Joana, os pensamentos e atos, logo depois de arquivados no subconsciente, programam as atitudes das pessoas. Então tá aí, para o Dioclésio. O que está na minha gaveta define o meu comportamento. Então, eu coloco aquilo no meu subconsciente e aquilo faz eu agir. Como segundo Adler, a maioria das coisas que eu coloco no meu subconsciente são as que eu não quero ter contato, por isso que eu fico dando murro em ponta de faca. Eu não devia ter falado isso, não era isso que eu queria ter falado, eu não sei porque que eu estou agindo assim, eu não sei porque que eu fumo esse cigarro, eu não sei porque que eu tomo essa cerveja, eu não sei porque que eu assisto essa pornografia, eu não consigo aceitar que eu faço isso, mas eu faço isso, porque é isso que está no meu subconsciente. Tá? Pornografia me alivia, o cigarro me alivia, a cerveja me alivia ou me dá poder, vence a minha timidez, não sei. Cada um tem um motivo para fazer o que faz. E esse motivo está no subconsciente e algumas raízes no inconsciente. Você não vai conseguir acessar isso de forma tão fácil, mas no teu subconsciente, em processo de terapia, você consegue alcançar muita coisa que já vai ajudar a fazer uma leitura lógica. Conhece-se a árvore pelos frutos. Se eu identifico o meu comportamento, que é o fruto, eu entendo o meu subconsciente, que é o caule. E por uma análise lógica, fica fácil de supor o meu inconsciente, que é a raiz. Aí eu consigo um processo de cura bem mais efetivo do que ficar acreditando na aleatoriedade. Para encerrar, assim, quando se toma conhecimento de tal possibilidade, elegem-se quais aqueles que devem ser acionados no campo moral e social para organizar ou reprogramar a existência. Portanto, você tendo consciência disso, cabe a você substituir o que está aí. Vitor, como é que eu substituo? Leia coisas diferentes. Se você só lê romance, lê livro científico. Se você só lê livro científico, lê romance. Se você só lê, para de ler, vai brincar no parque, vai fazer uma caminhada, vai se sujar com seu filho, né? Atraia coisas novas para o seu psiquismo. Se você só anda com gente bonita, anda com gente que você considera feia. Se você só tem amigo rico, faz amizade com gente pobre. Se você só tem amigo pobre, com ricos. Vai trocando o seu contexto, as suas experiências, porque aí você coloca novas informações no seu subconsciente e isso vai promover a você novos comportamentos. Ok, senhoras e senhores, jovens e senhoritas? Próximo encontro, então, dia 2 de fevereiro de 2016. Claro, se houver alguma alteração, isso será avisado antes, mas de início é por aí. A Fernanda disse que vai rever os estudos e ver quantas vezes eu chutei o cachorro. Eu fico aguardando o resultado. Então, dia 2 de fevereiro, conversaremos sobre o inconsciente sagrado, parte 1. Mais uma vez, muito obrigado à Rede Amigo Espírita. Desejo a todos vocês boas férias dos estudos, bom descanso, boas reflexões. Vocês que estão correndo para nos acompanhar, não precisam correr. Terão 2 meses aí para vocês se atualizarem nos estudos e alcançar-nos ao vivo para participar aqui desse chat maravilhoso. Mais uma vez, a Rede Amigo Espírita, muito obrigado. A todos vocês que estão aqui se graduando em Joana de Ângeles comigo, muito obrigado por estarem sempre aí, presentes e mais presentes. Vocês da Rádio Amigo Espírita, que baixam os áudios no SoundCloud e assistem no YouTube, muito obrigado por este 2015 maravilhoso. Nos encontramos, então, o ano que vem. Muita paz.